Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, essa aula aqui, eu sou o professor Bruno e essa aula aqui é para explicar como que a gente faz um cálculo da raiz quadrada aproximada, certo? Às vezes a gente tem uma raiz que não é um quadrado perfeito e a gente precisa dar uma resposta para ela e essa resposta vai ser uma resposta aproximada. Então eu vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem qual que é o processo para isso. Imagine que eu tenho uma raiz que seja raiz de 11. E a pergunta é, qual o valor de raiz de 11? Certo? Então, olha só. O que eu preciso lembrar aqui? Que entre as minhas raízes quadradas perfeitas, eu tenho... Vou até fazer aqui no cantinho para vocês. Eu tenho raiz de 1, que é 1. Tenho raiz de 4, raiz quadrada, que é 2. Raiz quadrada de 9, que é 3. Raiz quadrada de 16, que é 4. O que eu consigo observar? Eu consigo observar que a raiz de 11 pedida é um valor que está... Raiz de 11 está entre raiz de 9 e raiz de 16. Então, se raiz de 11 está entre raiz de 9 e raiz de 16, eu sei que a minha resposta da raiz quadrada de 11 tem que estar entre 3 e 4. Então, eu vou fazer um sisteminha aqui que eu tenho certeza que vai facilitar para vocês para entender esse exercício, que é o seguinte. Eu vou colocar aqui o raiz de 11 no meio e vou colocar esses dois extremos do raiz de 11 que a gente acabou de ver, que seria raiz de 9 e raiz de 16, tá bom? O que eu sei? Eu sei que a resposta da raiz de 9 é 3 e a da raiz de 16 é 4. E sei que entre 3 e 4 eu tenho os seguintes valores. Eu tenho 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 e 3,9. Esse 8 ficou feio. Então, olha só, pessoal. Se raiz de 11 está entre raiz de 9 e raiz de 16, a resposta de raiz de 11 tem que estar entre 3 e 4. É um desses possíveis valores. E aí, para eu não ter que ficar testando um por um, fazendo assim, ó, 3,1 vezes 3,1 dá quanto? 3,2 vezes 3,2 dá quanto? Né? Isso seria cansativo. Então tem uma forma de você ser mais rápido, que é o seguinte. Qual que é a distância entre raiz de 9 e raiz de 11 em questão de unidade? Na verdade, qual que é a distância de 9 para 11? Seria 2 unidades. E qual que é a distância de 11 para 5? Seria 5 unidades. Isso me diz que o raiz de 11 está muito mais perto do raiz de 9 do que do raiz de 16. Então, se eu pegasse todas as possíveis respostas, eu ia pegar respostas que estão mais próximas do 3 do que respostas que estão mais próximas do 4, porque raiz de 11 está muito mais perto de raiz de 9. Então, por exemplo, eu poderia testar 3,1, 3,2, 3,3 e ver qual desses valores que estão mais próximos chegaria mais perto de 11. E é isso que eu vou fazer com vocês. Então, inclusive vou usar um auxílio aqui da calculadora para a gente ser mais produtivo. Vamos fazer aqui primeiro 3,1 vezes 3,1. 3,1 vezes 3,1 dá 9,61. Ou seja, é um pouquinho maior que 9. E tem que ser mesmo, porque 3 vezes 3 é 9. 3,1 vezes 3,1 tem que ser maior que 9. Tá indo para perto do 11. Vamos fazer 3,2 vezes 3,2. 3,2 vezes 3,2 dá 10,24. Já aproximei mais ainda do 11. O próximo seria 3,3 vezes 3,3, que dá 10,89. Que tá, gente, bem pertinho do 11.
possivelmente essa aqui será a nossa resposta. E se eu fizer 3.4 vezes 3.4, vai passar, quer ver? Dá 11.56. Ou seja, eu achei que 3.4 vezes 3.4 dá 11.56 e 3.3 vezes 3.3 dá 10.89. Agora a gente vai fazer outra aproximação, que é o seguinte: eu tenho aqui o 11 e tenho aqui o 10,89 que está antes e o 11,56 está depois. Vamos ver quem está mais perto. Do 10,89 para o 11, eu tenho uma diferença de 0,11. E do 11 para o 11,56 eu tenho uma diferença de 0,56. Ou seja, essa diferença aqui é menor. Isso me diz que o 10,89 está muito mais perto do 11. Então, uma raiz quadrada aproximada de raiz de 11 seria 3,3. Porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3... 3,3 vezes 3,3 dá 10,89, que é o valor mais aproximado de 11. Então, a resposta de raiz de 11 seria 3,3. Então, pessoal, essa aqui foi uma aula sobre cálculo de raiz quadrada aproximada, explicando para vocês como que eu faço esse cálculo, tá? Agradeço por terem assistido esse vídeo. Curta esse vídeo, tá? Compartilhe com seus colegas. Um grande abraço e bons estudos.